Depois desse vídeo, você vai mudar o seu olhar para as peças de plástico que ia para o lixo. Quer começar o seu artesanato e não sabe como porque não pode gastar muito? Garanto para você que depois desse vídeo, nunca mais verá garrafas PETs do mesmo jeito. É um jeito incrível de reaproveitar e ganhar dinheiro trabalhando em casa. Para começar, já separa suas garrafas plásticas, seus pratinhos plásticos, sua massa que você mais ama. Bora começar? Olha isso. Lembrando que o que vai ficar de molde é o que você vai pôr em cima. Pedrinhas, para ter um pouco de peso, um pouquinho. A nossa bandeja, qual a mistura que eu vou usar? Dentro desse pote aqui, ó, eu tenho 2 copinhos. Esse é gesso, argamassa. Eu vou usar 1 de argamassa e de gesso eu vou colocar 2. Porque argamassa para dar resistência para nossa peça. Lembrando que toda vez que você colocar argamassa, se você usar pura 3 dias, se você usar um pouco menos, 24 horas. A argamassa demora mais para secar. De gesso comum são 2. Eu vou extrair o áudio, que aqui do lado tá muito barulho. Coloquei os pós. Isso precisa ser muito bem misturado. Coloquei num potinho maior para misturar bem os pós. Depois que eu misturei, vou voltar aqui no meu recipiente. Vou colocar 500 ml de água e vou polvilhando. Por mais que tenha argamassa, é importante você polvilhar porque tem gesso. Quando você vê que parou de descer, pode mexer. Se você for fazer com cimento branco, argamassa, o tempo de cura é maior, então é importante. Gosto de bater com um batedor para misturar bem. Vou despejar aqui na minha bandeja. Sempre coloca um pouco acima do meio. Eu acabei enchendo muito, mas tive que fazer assim. Ele acaba derramando nas laterais. Aí você tem que ir acertando com os dedos. Tá vendo que eu tô tirando o excesso e vou nivelando. Isso é importante. A primeira vez que você fizer, pode ser que não fique do seu gosto, mas você vai pegando o jeitinho. Deixei parado, olha a sujeira que eu fiz, para vocês verem que faz bagunça. Olha, vou retirar minhas pedrinhas. É importante você ir ajeitando, porque como fica uma peça delicada, você precisa tomar cuidado com o excesso que cai nas laterais e para isso é as mãos que vai ajeitar. Esse pratinho ele é fácil de sair porque ele é um plástico molinho. Ficou alguns furinhos que eu vou ter que ajeitar com a mistura da própria massa, mas eu gostei. Olha, eu peço para vocês encarecidamente, não adianta o vídeo, que às vezes eu vejo perguntas que eu explico no passo a passo e vocês acabam às vezes adiantando e não entendem. Aqui, como é uma peça delicada, tem algumas partes como esse beiral, eu vou acabar tirando, porque ficou muito fininho. Eu vou deixar só a parte dos arabescos aparecendo. Lógico que depende do seu prato. Bom, outro detalhe, gente, não esquece de curtir, comentar e compartilhar, que ajuda muito o canal, agradeço de coração. Para tampar os buraquinhos, eu vou usar o próprio gesso. Você coloca, aí depois de 1 horinha tá sequinho, no outro dia você vai lixar, dá todo o acabamento em cima, embaixo, nas laterais. Gesso cura mesmo depois de 7 dias. Antes desse tempo, não pinte, não passa impermeabilizante, certo? Agora vamos utilizar nossas garrafas PETs. Esse modelinho maior, eu vou aproveitar a parte de baixo e vou aproveitar a parte de cima. A parte de baixo, eu vou tirar ela mais ou menos aqui, que eu quero um pouquinho maior. Vou recortar aqui. E a parte de cima, eu vou recortar ela depois dessa primeira curvinha. Essa maravilhosa garrafa é um vidro de desinfetante, esse líquido azul. É que eu não posso colocar a marca, mas vou ver se eu consigo colocar na descrição. Em vez de eu descartar, já vou fazer um lindo vaso decorativo, ó. Vou cortar aqui e aqui. Eu gosto da faquinha de serra porque não tem perigo de eu cortar a minha mão. Então eu faço isso e o resto é na tesoura. Este outro modelinho de garrafa também vou fazer a marcação e corto do mesmo jeito, com a serrinha e depois com a tesoura. Isso aqui você já guarda para o próximo artesanato. Vou usar essa parte, procura uma parte bem lisinha que não esteja amassada. Separei as partes aqui, essas duas de baixo é da primeira garrafa e a última é da segunda garrafa.
Bom, para desmoldar, como eu já trabalhei bastante com materiais plásticos, o que eu vou fazer? Eu vou abrir até, não chego lá no final, eu paro na curvinha. Todas as peças eu vou abrir duas partes, no caso de onde tem esse risquinho, nas laterais, tá vendo? Como eu abri aqui, ó, não chega lá no final, senão você pode perder a garrafa. Dica importante, que é bom você seguir o passo a passo. Quando você colocar a fita crepe, emende muito bem aonde você abriu com a garrafa, tanto para não vazar a sua massa e para não ficar defeito a hora que você tirar. Todas as peças eu vou usar de contramolde esses copinhos. Eu gosto de fazer uma marcação. Essa marcação serve para o fundo não ficar fino. Então, eu gosto de marcar o máximo que eu posso descer o copinho. Essa parte aqui, ela é importante. Porque se você colocar o copinho e encostar lá no fundo, você perde esse detalhe. Então, veja bem, eu vou colocar o copinho, ó, e não posso encostar lá, senão não vai ter espaço para massa. Então, eu vou afundar só um pouquinho, porque eu preciso desse detalhe aqui. Agora eu vou untar todas as peças com óleo, espalhe muito bem, mas unte também muito bem para facilitar o desmolde dos nossos vasos. Todos os copinhos que eu vou usar de contramolde interno já tá com as pedrinhas, facilita. Este que tem perigo de virar, porque só tem essa base, vou colocar um pote de vidro e vou deixar ele assim. Vou usar um copo de água e 2 partes de gesso. Esse copo meu, ele tem 400 ml. Pode fazer bem cheinho. Coloco a água e depois vou polvilhando o gesso. Lembrando você que eu gosto de falar. Dani, dá para fazer com argamassa? Pode fazer. Tempo de cura, espera uns 3 dias, principalmente nesses moldes que são bem durinhos e nesse frio que a gente tá agora. Sempre derrama a massa mais que a metade. Então, eu fiz um, vou preparar o outro agora. Já chegou até a marquinha, eu não vou afundar muito. Vai ficar paradinho. Agora eu vou preparar o gesso para terminar esses dois. Esse eu fiz 400, só que o copo não tava tão cheio. Então eu vou fazer agora bem cheio, que eu acredito que dá para fazer os dois. Para adiantar o vídeo, já preparei o gesso. Coloquei do mesmo jeito 400 ml o copinho com água e 2 copinhos de gesso, e deu certinho. Coloquei ele um pouquinho mais cheio. Vou derramar nas duas partes aqui, que é a boca da garrafa que eu cortei. Coloco o copinho central e vou esperar secar. Bom, depois de 2 horinhas, eu retirei as pedrinhas e vou desenformar. Os contramoldes internos, os copinhos, saiu perfeitinho. Retirei também a fita crepe. Eu acho que o bocal daquela garrafa ali vai me dar um trabalhinho. Quero ver se deu certo retirar, abrir as laterais e selar com fita crepe. Tô tirando todas as fitas e estou abrindo com cuidado para tirar todo o ar e retirar os detalhes que ficou. Gente, amei. Ficou do jeito que eu queria. Aqui eu vou lixar com uma lixinha de massa corrida mesmo, uma lixinha fina, para dar os acabamentos. Retirando a segunda peça também foi fácil, fui abrindo devagarzinho, vai dar para reaproveitar todos esses moldes internos, dá para fazer várias vezes, é só seguir o passo a passo. Bom, essa garrafa tá com cara que vai me dar trabalho, porque aqui é muito duro, talvez eu deveria já ter deixado aberto essa parte, mas vou tentar tirar na mão mesmo. Bom, fui lá, joguei água quente, não saiu, tentei puxar, não saiu, e como eu vi que se eu continuasse puxando poderia quebrar, eu fui lá, peguei a minha faquinha de serra e serrei. Aí saiu. Essa parte não deu para reaproveitar. Mas na próxima eu vou abrir essa parte também e selar com a fita crepe, que com certeza vai dar certo. Essa é a faca que eu utilizei para serrar, que não tem perigo de cortar minha mão. Bom, mas todas as peças ficou do jeito que eu queria. A próxima vez vou consertar esse erro. Por fim, ficou aqui. O que eu vou fazer com essa parte agora? Por que eu queria essa parte aqui? Para fazer isso aqui, ó. Eu amo esse efeito, e para isso a gente só vai usar o gessinho cola e colar aqui, ó.
Hora importante, paradinho aqui, já deixei umas 3, 4 horinhas parado. O que que você vai fazer? Vai esperar isso aqui secar bem, para você começar o lixamento. Antes, aqui a gente não vai colar ainda. Primeiro eu vou dar todo o acabamento de lixar. Vou dar uma lixadinha aqui e vou mostrar o que eu vou fazer nesse aqui, vocês vão amar a ideia. 100% curado, gosto de falar, 6 a 7 dias, certo? Comecei a dar uma lixadinha, as manchinhas onde a gente fez a emenda já começa a sumir, tá vendo? Só tá aqui, ó, que já sumiu quase tudo. Parar o gesso cola, um pouquinho só. Vou deixar na descrição também esse gesso cola. Colocar um pouquinho e não vou mexer mais. Ele vai ficar paradinho aqui, só depois aí de umas 5 horas paradinho, que eu sei que secou, que eu posso ficar mexendo, senão ele descola. Eu uso esse pacote de 5 quilos porque rende muito. Coloquei uma colherzinha de sopa bem cheia, um pinguinho d'água, vou fazer um creminho. Mais fácil de ponta cabeça, que aí você vê certinho o meio. Só pra você, são 2 opções. Eu peguei algumas madeirinhas de pino, pedi pro meu esposo cortar círculos assim, pra fazer tampinhas desses potes. Você só pode colocar nos potes depois de curada e permeabilizada pra não mofar. Então você pode cortar vários círculos ou mandar fazer. Eu tenho uma que um vidro meu quebrou e eu guardei faz tempo, mas aí a opção é sua. Você pode deixar sem a madeira. O que que eu vou fazer? Eu quero fazer uma tampa para o meu pote. Sou apaixonada por isso aqui, ó. Eu vou abrir um pouco mais o diâmetro dela, eu marco, e mais ou menos, olha, retirando esse pedaço aqui. Então eu posso pegar uma faquinha, alguma coisa, eu vou só aprofundar 1 centímetro para dentro e 1 centímetro aqui, para encaixar minha tampinha. Eu fui tirando o excesso com essa faquinha, depois troquei de faca, até acertar o encaixe. Até que eu acertei e ficou do jeito que eu queria. Bom, depois de todas as peças secas, isso depois de 7 dias, desculpa ficar repetindo, eu vou passar uma seladora aqui, é uma base acrílica, para poder jogar uma tinta branca, para poder ficar tudo uniforme. Então, eu fiz isso aqui, depois disso eu passei o impermeabilizante. Depois do impermeabilizante, vou colocar essas miçangas de madeira, que são umas bolinhas maiores. Vou colar com cola de contato, essas que cola instantâneo. Gente, cola de silicone aqui também, se você tiver paciência e deixar paradinha de um dia pro outro, é excelente, é que eu não tinha agora. Nesse pote também, mesma coisa, impermeabilizado, vou colar essas miçangas para fazer os pezinhos. Na tampa de madeira, também pensei em colar uma bolinha dessa para fazer como puxador. Bom, estou mostrando todos os detalhes. Olha que lindo que ficou, ficou firminho. Se você deixar secar, deixa paradinho depois que coloca a sua cola. Já amei, achei que tá combinando. Se você achou que tá combinando também, não esquece aquele like, comentar, hypar o vídeo ajuda muito. Agora é só pensar uma forma de decorar. Bom, o meu vasinho também passei impermeabilizante e a parte decorativa só amarrei. Opa, caiu minhas florzinhas, eu coloquei só pra ver. Amarrei aqui um pouquinho de palha. Vamos ver como ficou decorada essas peças. Depois de tudo prontinho, olha meus mimos aqui. Tudo feito com materiais ou que estavam no lixo ou que iria para o lixo. Copinhos de iogurte natural, aqueles potinhos redondinhos. Esse daqui é um corote de pinga que eu reaproveitei e fiz esse potinho, inclusive viralizou no canal, dê uma olhadinha na playlist. Garrafinhas de vinagre, a parte de baixo eu fiz de porta-velas e a outra de vaso. Espero que vocês tenham gostado, beijos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.